Galera, tudo jóia? Meu nome é Anderson. Mais uma vez estou aí com vocês para tirarmos algumas dúvidas com relação ao uso da língua portuguesa. Vou explicar para vocês como evitar a repetição de conectivos ao longo do texto e torná-lo mais flexível e apresentável. Porque não tem coisa pior do que você ler um texto, normalmente nas redações de vestibular ou de concursos, e aí você perceber o uso repetitivo de determinadas conjunções. Vale lembrar que os conectivos são a mesma coisa que conjunções. E os conectivos, eles estabelecem uma relação de ideias em relação ao que foi mencionado. Então, você sabendo aplicar o uso de conectivos sinônimos ao longo do texto, você vai tornar o seu texto mais rico com relação a determinado assunto sobre o qual você estiver comentando, ok? Primeiro caso aí que é importante mencionar para vocês é o uso da conjunção porque com o mesmo sentido de pois, ambas usadas como conjunções explicativas. Então, primeiro exemplo, nós temos a conjunção porque, aplicada aí na frase: o governo omite informações porque tem intenção de manipular o povo. No segundo exemplo, tem a mesma frase com a conjunção porque precedida de vírgula. Por que eu passei por que eu fiz essa frase aí usando a conjunção porque no primeiro caso sem vírgula e no segundo caso precedida de vírgula? Para poder deixar claro para vocês que a vírgula é opcional com a conjunção explicativa porque. Valendo a pena ressaltar que a conjunção porque, como explicativa, ela é escrita junta e sem acento. Substituindo a conjunção porque por pois, nós vamos aí obter a seguinte construção: o governo omite informações pois tem intenção de manipular o povo. Lembrando que a conjunção pois, como explicativa, ela vem obrigatoriamente precedida de vírgula. Temos aí o uso de conjunções causais, temos as correspondentes, já que, uma vez que, visto que, posto que, dado que, em razão de, em consequência de, devido a, devido ao fato de. Lembrando que as conjunções causais, elas são usadas em orações que expressam a causa para que a determinada situação tenha ocorrido. Então, passando um exemplo aí para vocês, vamos obter as seguintes frases: as pessoas encontram-se sem esperança, já que não possuem incentivo para lutar. Substituindo, uma vez que não possuem incentivo para lutar. Ou então, visto que não possuem incentivo para lutar, fazendo mais uma outra substituição, devido ao fato de não possuírem incentivo para lutar. Temos aí o uso também de conjunções conclusivas, temos as correspondentes: assim, deste modo, desse jeito, dessa maneira, em vista disso, à vista disso, dessarte, destarte, sendo assim, assim sendo. E vamos exemplos aí para vocês. Percebia-se uma luta constante pela paz. Sendo assim, aquele grupo demonstrava bastante gratidão pelas conquistas. Segundo exemplo, meu irmão é um guerreiro. Em vista disso, tem adquirido tudo o que tem desejado. Substituindo, assim sendo, tem adquirido tudo o que tem desejado. Terceiro exemplo, a mídia manipula o povo. Dessa maneira, as ideias formadas ficam enraizadas nas cabeças das pessoas. Substituindo, deste modo, as ideias formadas ficam enraizadas nas cabeças das pessoas. Temos aí também uma situação muito típica, que é a situação na qual você faz o uso de conjunções que dão a ideia de contraste, a ideia de oposição em relação ao que foi dito. E aí nós temos os correspondentes: mas, porém, no entanto,
entretanto, todavia, contudo, não obstante, ainda assim, apesar disso, mesmo assim, ao passo que, de outra sorte. E temos também as correspondentes se não e caso contrário. Passando exemplos aí para vocês, nós temos o primeiro exemplo: gostava da cor azul, mas preferia a amarela. Substituindo, gostava da cor azul, no entanto, preferia a amarela. Entretanto, preferia a amarela. Segundo exemplo: não demora, senão a refeição acaba. Substituindo, não demora, caso contrário, a refeição acaba. E o último exemplo: comeram bastante. Ainda assim, pareciam estar com fome. Substituindo, comeram bastante. Apesar disso, pareciam estar com fome. E aí vão mais exemplos para vocês, só que esses exemplos vou deixar que vocês façam as substituições, ok? Dirigia a uma velocidade acima do limite, não obstante, não conseguiu chegar a tempo. Aquele produto atendia suas expectativas, mesmo assim, adiou a compra para um outro dia. Não obstante as palavras de ofensa dos pais, mostrava-se insensível. O estudante se esforçou muito, ao passo que seus colegas nada faziam. Ficou em primeiro lugar no concurso. Apesar disso, parecia infeliz. Temos aí o uso de expressões que demonstram um ponto de vista em relação a determinado assunto. Elas, usadas adequadamente, vocês irão perceber que elas dão um enriquecimento ao que você está mencionando sobre determinado assunto. Então, vale fazer o uso delas, porque elas vão fazer com que o seu texto tenha uma expressão muito bem aplicada. Isso vai fazer com que o seu texto tenha uma credibilidade naquilo que ele está mencionando. Temos os correspondentes nesse sentido, nessa perspectiva, por esse ângulo, nesse ponto de vista, nessa lógica. Exemplificando, fazendo uma correlação com esse ponto de vista, não se pode deixar de destacar e valorizar os fenômenos históricos sociais presentes na atividade profissional do professor. Nessa perspectiva, jamais poderá ser compreendido o trabalho individual do professor desvinculado do seu papel social. Dessa forma, está-se-ia descaracterizando o sentido e o significado do trabalho docente. Substituindo, nesse sentido, jamais poderá ser compreendido, ok? E aí vocês podem fazer outras substituições para que vocês possam perceber a correspondência. Mais um outro exemplo. Nessa fase, o aluno ainda não é capaz de imaginar uma jogada e suas consequências, mas precisa ter objetivos definidos em suas tarefas para avaliar sua performance e efetuar seus golpes. O objetivo desse período seria, portanto, aprender como aplicar de forma adaptada as habilidades em uma diversidade de situações. Por esse ângulo, esse é um período em que a experiência motora individual é um fator de extrema relevância sobre mudanças que ocorrem. Substituindo, nessa lógica, esse é um período em que a experiência motora individual é um fator de extrema relevância sobre mudanças que ocorrem. Temos aí também o uso de conjunções finais, que dão a ideia de intenção, propósito com relação ao que será feito. Temos as correspondentes: para que, a fim de, com a intenção de, com a finalidade de, com o objetivo de, com o intuito de, com o propósito de, e a mais simples, que é a para. Exemplificando, trabalhava todos os dias com o objetivo de realizar suas metas, com a intenção de realizar suas metas. O estudante estava bastante concentrado naquela prova com o propósito de se lembrar do conteúdo ensinado e colocá-lo em prática, ou então com a intenção
de se lembrar do conteúdo com o objetivo de se lembrar do conteúdo. Um outro exemplo, aplicava todo o seu conhecimento para esclarecer o assunto. Ou então, aplicava todo o seu conhecimento a fim de conhecer, a fim de esclarecer o assunto. Um último exemplo, praticava exercícios físicos todos os dias com o intuito de colocar o corpo em forma. Ou então, a fim de colocar o corpo em forma, com a finalidade de colocar o corpo em forma. Temos aí também o uso de adjuntos adverbiais de tempo, que são muito usados quando você está falando sobre assuntos de atualidade, coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. E para que você não faça uso repetitivo, e o uso mais comum que se percebe é o uso de hoje, hoje em dia, ou então nos dias de hoje. Mas aí nós temos os correspondentes no presente momento, no momento presente, no momento atual, na atualidade, na época atual. Tenho hoje, hoje em dia, atualmente, nos dias de hoje, presentemente, odiernamente, nos dias que correm, recentemente e na contemporaneidade. Temos aí os exemplos. No presente momento, percebe-se bastante desarmonia entre os integrantes do governo. Substituindo, hoje em dia, percebe-se bastante desarmonia entre os integrantes do governo. Segundo exemplo, odiernamente, ocorrem vários conflitos em diversas partes do mundo. Substituindo, na contemporaneidade, ocorrem vários conflitos em diversas partes do mundo. Mais um outro exemplo, a sociedade encontra-se completamente imersa no materialismo hoje em dia. Substituindo, a sociedade encontra-se completamente imersa no materialismo no momento atual, ou então no momento presente. E o último exemplo, a segregação e desunião, infelizmente, é algo comum na atualidade. A segregação e desunião, infelizmente, é algo comum atualmente. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas explicações. Aí está o meu canal, está o meu blog. Façam comentários, deem sugestões, ok? Compartilhem, porque o conhecimento ele está acessível aí para todas as pessoas, porque o YouTube é um canal aberto, ok? E conhecimento ele precisa de ser compartilhado. Valeu!